Então, do nada pro um, Você não tem nada que tá perder. ótimo. Mas agora eu tenho que perder, né? Eu não saí do nada pro um. Né? Eu saí do estágio 50, eu vou sair do estágio 50 para 100. Né? Meu pai começou com só eles de família funcionando. Hoje tem 700 funcionários, 700 colaboradores com a gente. Cara, se eu ficar olhando o conteúdo que eu já postei, eu nunca vou achar bom. Porque sou eu. Então, eu tenho que melhorar o próximo. Então, essa veia, ele sempre passou pra mim. Tipo assim, a gente não vai poupar em marketing, a gente não vai poupar em investimento, a gente não vai poupar em ideias. É que você não precisa terminar pra você começar a ensinar. Porque por muitas vezes, eu também tinha essa síndrome do impostor aqui. Eu precisava aprender tudo, ter o maior conhecimento do mundo, ler todos os livros do mundo pra começar a ensinar. A gente tem lugar pra morar e tem comida no matuto. Então, todo o dinheiro que a gente ganhar, a gente vai investir em marketing. Toda sucessora é herdeira, mas nem toda herdeira é sucessora. Essa mulher tem 24 anos e toca o marketing de um império de 29 anos de história, com mais de 20 lojas e 700 colaboradores. Ela empreendeu sozinha aos 18, entrou na empresa da família como estagiária, sem salas, sem cargos, sem nenhum atalho. E o pai dela deixou claro: eu não vou pedir para te respeitar, você vai conquistar isso com o seu resultado. E hoje, ela é CMO do Grupo Matuto e uma das poucas pessoas no Brasil que cria conteúdo real sobre sucessão, porque é exatamente isso que ela vive todos os dias. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Founder Growthcast, o podcast onde o founder é colocado no centro. E hoje eu tô com uma convidada muito especial. Mas antes, eu vou falar sobre o nosso patrocinador oficial, que é o Plaud, que nada mais é que um gravador de voz com inteligência artificial. Ele grava, transcreve, resume e cria mapas mentais incríveis. E eu tenho certeza que esse podcast vai estar com muitas informações e insights maravilhosos. Então, em algum lugar da tela, você vai ver o resumo completo, até para você ver como o Plaud funciona. E se você quiser saber mais, entra aqui no link da descrição, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença no seu negócio. E é um prazer estar aqui com essa mulher maravilhosa, que eu tô assim ansiosa para fazer todas as perguntas que eu separei aqui para ela. E é um prazer estar aqui. Muito obrigada, Madu Israel. Nossa, que honra! Eu também tô muito feliz, fiquei muito feliz com o convite. Obrigada mesmo, vai ser muito legal. Olha, então se prepare que o papo hoje, eu falo que eu sento desse lado e eu sou muito entrevistadora neste momento, mas eu gosto muito de pegar vários insights, anotar e aprender junto com vocês. Então eu sempre começo com a primeira pergunta, que é: quem é a Madu além do Matuto, além dos negócios? Meu Deus. Tá. Bom, a Madu, além dos negócios, eu sou uma pessoa muito família. Eu acho que isso fez muito parte de eu ter conseguido e gostar de trabalhar, né, com a minha família, apesar da gente separar muito bem as coisas. Eu tenho uma relação muito forte, eu sou muito grudada com os meus pais, tanto com a minha mãe quanto com o meu pai. E sou uma pessoa também que... O meu sonho é ter minha família. Então, tipo, tenho 24 anos e tô noiva. E aí muita gente fala: meu Deus do céu, quem da sua geração tem 24 anos e tá noiva? Eu namorei 8 anos, ele. E aí a gente noivou no final do ano passado. Que legal. Eu amo lutar Muay Thai. É tipo assim, o meu esporte da vida. Eu amo. Gente, não sabia. E ninguém não faz ideia. E aí esses dias eu postei assim, postaram: uma curiosidade que ninguém faz ideia. Eu postei isso. Aí as pessoas assim, teve 50 likes os stories, assim. Meu Deus, se pudesse falar uma coisa que você não faria na vida, talvez eu falaria luta. E realmente eu gosto muito. Eu acho que me ajudou muito com o estresse e com a ansiedade também. Legal. E fora que eu me sinto muito mais segura, né? Sou mulher, faço muitas coisas sozinha, interajo muito com homens. E aí eu falei: qualquer coisa, amor. Qualquer coisa aí, ó. Já temos uma saída, que legal, incrível. E é muito legal, qual que foi a ideia desse podcast, né? Eu conheço muita gente incrível. E aí eu via negócios incríveis, maravilhosos. E eu queria muito mais saber o que fez aquele negócio chegar até onde ele chegou. Porque as pessoas que estão por trás dos negócios, elas não deveriam estar por trás. Elas deviam assumir o lugar delas, que de fato é tocando aquele negócio, indo pra frente, fazendo acontecer. Então, o Founder Growthcast veio muito nesse lugar. Mas agora, voltando a algumas etapas, me conta sobre você. Como você falou, já tem 24 anos, super jovem. Eu também sou jovem, tenho 28, mas é uma super jovem. A gente se conectou muito por conta disso também. A gente se conheceu no G4 Scale, no evento das Ladies. E quando ela apareceu e ela tava toda tímida, falando: ai, porque eu sou super nova e tudo mais. Eu falei: eu usei isso ao meu favor. Se eu sou a mais nova, então eu vou ser a mais nova deste lugar e vou aprender mais que todo mundo nesses ambientes. Então me conta de onde você nasceu, de onde você é, pra gente entrar na história do Matuto também, que eu tô super animada pra saber tudo. Show. Eu sou de Campinas, minha família toda é gaúcha, inclusive até minha irmã nasceu no Rio Grande do Sul. Meu pai veio do Rio Grande do Sul para trabalhar como garçom em Campinas. Legal. Então, eu nasci em Campinas. Sou campineira, gosto muito de Campinas. Minha família toda, apesar de ter vindo do Sul, eles falam assim: a gente é gaúcho
né, de nascença e campineiro por consideração, né? Porque Campinas deu tudo que a gente tem, as oportunidades e tudo mais. Legal. Mas sou de Campinas. Você se formou em marketing, você estudou na faculdade, você trabalhou, como que foi essa trajetória? Nasci em Campinas, me formei em Campinas, fiz tudo em Campinas. Noivei em Campinas, casei em Campinas. Casei em Campinas, só não fui pedindo casamento em Campinas, mas praticamente tudo em Campinas. Eu fiz faculdade de marketing, hoje eu sou CMO do Grupo Matuto, né, que é a empresa da minha família de restaurantes. A gente tem 2 marcas de restaurantes, o Matuto Fogmar e o Matuto Expressa. Então, esse ano a gente finaliza com 20 lojas. E aí, eu sou responsável pelo marketing dessas 2 marcas, mais o nosso corporativo, né? Então, o endomarketing, enfim, tudo isso. Que legal. E fiz pós-graduação também na área de comunicação, gestão de crise e comunicação corporativa. Foi minha pós-graduação na FAC. Então, me formei na... Nossa, olha, gente, esqueci o nome da faculdade. Eu sou FACAMP, me formei na FACAMP e fiz pós-graduação na FAAP, online. Foi muito legal. E então, você viveu antes, alguma coisa antes de você entrar para essa parte de sucessão, que também a gente vai entrar, porque é um assunto que muitas pessoas têm dúvidas, que é quase um assunto polêmico, acredito, né? Em relação às famílias ali e tudo mais. Como que foi isso? Você trabalhou em outros lugares antes de assumir esse lugar de CMO? Quando eu estava na faculdade, eu decidi empreender. Eu tinha 18 anos. 2020 não foi um bom ano para fazer isso, né? Mas eu não tinha noção de mercado ainda, então eu só fui. Eu lancei uma marca de bolsas de palha e de moda sustentável. Então, começou com bolsas de palha, depois eu fui colocando um pouco de roupa sustentável, de linho e tudo mais. Fui mais nessa pegada. Eu desenhava as bolsas, mandava fazer com artesãos parceiros e tudo mais. Tava dando certo. Claro que bem devagar, porque tava no auge da pandemia, foi bem difícil, assim. E eu não tinha muito essa noção de mercado, então... E é super nichado também, esse tipo de produto, É muito né? nichado, era muito caro, enfim... Né? Toda aquela coisa que quando você começa, você não faz ideia, ainda mais com 18 anos, né? Então, hoje, tendo a cabeça que eu tenho, jamais teria feito esse negócio. Mas assim, foi muito bom a experiência, porque eu fiz tudo sozinha. Eu fiz site sozinha, Instagram sozinha, tudo sozinha. E como eu ainda estava na faculdade, a minha faculdade tinha um estúdio de fotos lá. Né? Usava a seu e favor. aí eu podia usar, então eu peguei umas meninas da minha sala, elas foram modelo e tal. Então, tipo, as campanhas eram bem legais, tipo, com fundo do profissional e tal, né? A professora de fotografia me ajudou, foi ótimo. Que legal. E foi muito bom pra aprender, porque ali eu tive que fazer tudo sozinha do negócio, né? Então, eu tinha que ser o financeiro, eu tinha que ser o marketing, tinha que ser... Só não tinha gestão de pessoas, porque não tinha ninguém trabalhando comigo, eu trabalhava sozinha. Expedição, ir no correio. Então, eu saía da faculdade no horário de almoço, tinha um correio perto, eu levava as encomendas pra faculdade, levava no horário do almoço, almoçava um salgado. E ia correndo. Ia no correio, ficar na fila e tal, despachava. Então, foi assim por um tempo. Até que chegou o último ano da faculdade, que eu tinha que fazer o TCC. Escolhi o Matuto pra fazer o TCC. Meu grupo gostava muito do Matuto. A gente falou, vamos fazer no Matuto? Eu falei com meu pai, vamos fazer no Matuto. E aí, a gente fez no Matuto. E eu tinha que fazer um estágio obrigatório. E não podia ser na sua empresa. Porque não tinha alguém superior pra me ensinar alguma coisa, né? Eu era sozinha. Então, eu estava lá, fazendo TCC. Trabalhando de estagiária no Matuto, no marketing. E com a minha loja. Nossa. Ou seja, eu saía, assim, de casa às 6 da manhã. E voltava, tipo, 11h30, meia-noite. E antes do assim. estágio, você nunca tinha pensado em trabalhar no Matuto? Não. Nunca? Não. Caraca, nem dentro de casa, como que era essa relação com seus pais? Porque os fundadores são seu pai e sua mãe. Isso, e minha tia. E sua tia. Isso. Legal. E aí, em casa, foi sempre assim, um pouco conturbado. Porque o Matuto, ele começou em 1997, né? A gente vai fazer 29 anos esse ano. E os meus pais vieram, e minha tia vieram do Rio Grande do Sul. Então, eles não tinham, assim, um conhecimento técnico para fazer um negócio. Tudo na Eles raça. começaram na raça, na força e na coragem, né? E aí, deu tudo certo, graças a Deus. Mas em casa foi sempre conturbado, né? Porque o meu pai era bem ausente, tipo, trabalhava demais, então não ficava muito em casa. E a minha mãe trabalhava também no Matuto, ela tava sempre meio estressada. Então, eu acho que pra gente foi meio que assim, nossa, o Matuto deve dar muito trabalho, tipo, muito estresse, né? A gente criança vendo, né, a situação. Mas conforme eu fui crescendo, assim, ali, tendo meu negócio também, fez eu valorizar muito a história da minha família. Eu sempre falo isso. Quando eu tive eu recomendaria empreender para qualquer pessoa, mesmo que não dê certo. Porque não dar certo, primeiro que vai te criar uma casca muito boa de humildade, de tipo, eu não sou tão foda quanto achei que eu sou, né? Que eu seria. Mas também, principalmente quando a gente tá falando de sucessor, porque quando a gente pega uma história que já começou, claro que a gente tem a responsabilidade, que é muito grande, que até tava falando com meu pai esses dias, eu tenho muita ansiedade. E ele fala que, se ele fosse no meu lugar, ele acho que eu teria mais ansiedade do que ele tem hoje, porque quando você pega um negócio, ele não tinha nada. Então, do nada pro
Você não tem nada que Tá perder. ótimo. Mas agora eu tenho que perder. Sim. Né? Eu não saí do nada pro 1. Né? Eu saí do estágio 50... Eu vou sair do estágio 50 para 100. Né? Meu pai começou com só eles de família funcionando. Hoje tem 700 funcionários, 700 colaboradores com a gente. Então, Sim. assim, É uma tem responsabilidade muita coisa a muito perder, grande. né? Tem muita gente dependendo dessa estrutura e cada vez mais, né? A gente vai abrindo loja e mais gente, mais empregos, mais coisas sendo geradas. E uma família não é só uma família, é uma pessoa, né? São 2, 3, 4. Então, esse pensamento, essa responsabilidade, empreender fez eu ter esse olhar do caramba, olha tudo que minha família construiu, sabe? Então, quando eu comecei a trabalhar de estagiária ali no marketing, eu aprendi muito do negócio, gostei muito do negócio e falei, cara, meu pai e minha família é muito foda. Tipo assim, eles são fodas, sabe? Você começou a ter esse olhar. Tipo, tive esse olhar, assim, de muito orgulho. Até, tipo, lacrimejei aqui, gente. Mas tive esse olhar, tipo, realmente de muito orgulho, assim, da história deles. E eu falei, cara, não tem como agora eu não querer fazer parte, sabe? Tipo, pra mim foi algo, assim, que... Depois que eu comecei a ver o tanto de vidas que impactavam, não só de pessoas trabalhando, mas principalmente também de clientes, porque a gente escuta cada coisa legal. Que quando a gente tem 29 anos, tem muitos relatos muito legais, né? Tipo, pô, fui pedindo em casamento no Matuto, meu filho cresceu aí, enfim, tem várias memórias Meu dentro. aniversário. Exato. Então, assim, tantas coisas que aconteceram ali que eu falei, né, agora que eu tô com o meu Instagram, enfim, a gente também provavelmente vai falar sobre isso, mas eu recebo tantos feedbacks e tantos relatos e coisas legais. Então, você impacta ali quantas pessoas por mês, por semana, né? Que estão indo nas suas lojas, que estão sendo impactadas pela sua marca. E a gente trabalha com alimentação, então tá alimentando essas pessoas, né? E a alimentação é uma coisa que cria muita memória. Marca muito, né? Então, assim, resumindo, foi mais ou menos essa a minha trajetória, assim, até começar. E aí, eu fui crescendo ali dentro, né? Porque eu tava gostando tanto. E aí, eu fui, tipo, do nada analista, do nada meu pai. Não, então vai de gerente. E aí, foi. Até que vai fazer 2 anos já, ele falou assim, vou te colocar como CMO, pra você ficar mais na parte estratégica do marketing. E que a gente contratar uma equipe maior de marketing, né? E você conseguir me ajudar também fora, porque ele vinha com os problemas, assim, na hora do almoço, a gente almoça juntos. Aí ele vinha com os problemas de gestão, assim, de outras coisas. E eu falava, por que a gente não faz isso? Por que não faz isso? Ele gostava das minhas ideias, aplicava, tal, dava certo. Daí ele falou, eu acho que eu vou querer você meio como uma advisor ali minha, né? E aí, eu fui, né, fiquei CMO, então eu tenho uma equipe agora maior e melhor comigo, né? Que aí me ajuda na parte operacional do marketing. Eu fico mais na parte estratégica e aí eu consigo ajudar nos outros departamentos. Então, desde janeiro eu tô aí também tocando o corporativo nosso, que a gente tem vários departamentos. Porque tem gente que acha que restaurante é só você, né, colocar arroz, feijão na panela e tchau, né? É isso. É o cozinheiro, o garçom e o gerente. Exato. Enfim. E a gente tem muita coisa, né? Só no corporativo a gente tem logística, compras, marketing, RH, departamento pessoal. Nosso escritório tem uma recepção. Enfim, tem vários departamentos, né? Psicólogo organizacional a gente tem. Então, assim, tem bastante gente ali fazendo as coisas acontecerem também. Back-office, né? Atrás E aí, eu tô aí tocando esse back-office aí desde janeiro, assim. As reuniões mensais, os projetos, alinhamentos dos projetos. Opa! E eu acabo... Aí eu tenho, né, a minha responsabilidade de passar o filtro pra ele também. Porque as grandes decisões irreversíveis é o CEO que decide, né? Então, eu não tô ali na reunião pra decidir nada. Mas sim, principalmente pra entender todo o negócio. Porque eu aprendi muito desde janeiro pra cá sobre o negócio. Na verdade, eu tô desde outubro, porque eu fiquei 3 meses estudando todos os departamentos, chamando as pessoas na minha sala pra entender. Pra janeiro eu começar as reuniões. Porque eu falei, cara, como que eu vou fazer as reuniões mensais sem saber? De cada área, né? Primeiro eu estudei as áreas e depois eu comecei as reuniões mensais. Então, desde outubro eu aprendi muito, assim. Pra mim, valeu como 2 anos ali, fácil. Então, eu tô nessa fase, assim, e tá muito legal. Incrível. E é um prazer escutar histórias como essas. Como eu falei, o Founder Growth Cast surgiu desse ponto de... Eu queria ouvir histórias que muitas pessoas não conhecem. Porque é o que você falou. Inclusive, a gente estava aqui agora, várias pessoas falaram sobre o Matuto. Eu apresentei você para alguns amigos meus que são fãs do Matuto. Então, isso é muito legal, porque... as pessoas que são fãs da sua marca e constroem vínculos com a sua marca, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Ultrapassa o número de seguidores, a visualização, a viralização, o status e tudo mais. Quando a pessoa olha para você e diz um relato que enche o seu coração, né? De amor, de carinho e tudo mais, isso faz toda a diferença. Quando a gente se conheceu, a gente até estava falando no seu vlog. Inclusive, sigam o YouTube da Madu, incrível. E a gente estava falando no seu vlog sobre isso, né? Quando a gente se conheceu, a gente estava numa sala, né? Repleta de mulheres maravilhosas. E eu era uma das mais novas da sala e ela também. E eu já tô começando a ficar um pouco mais velha, então isso é até um desafio pra aceitar. Porque eu não sou mais a mais nova. Mas eu gosto perto dos 30. Mas tenho
esse pensamento, esse posicionamento de novo. Meu time é muito mais novo do que eu, então eu falo que eu vivo 2 mundos. Eu vivo o mundo do G4, de networking, de relacionamento, da MLS, enfim, de várias comunidades que eu faço parte, que é um público 35, 40 mais. Então, pra eles, eu sou a Jaque mais séria, e do rosa, isso, aquilo. E quando eu vou pra J7, meu time tem 19, 20, 30, muito menos idade do que eu. E aí, eles já sabem dos memes, eles já sabem das trends, eles que As figurinhas. As figurinhas, eles que me deixam antenada pra tudo isso. Então, é um desafio você, primeiro, liderar pessoas de diversos segmentos, diversas áreas, diversos movimentos e tudo mais. E como representante, né, e CMO da Applaud, ter um produto, ter uma marca que as pessoas são apaixonadas, é um valor tudo, agregado incrível, que não tem dinheiro que paga. E a gente tava falando sobre a marca ser reconhecida, porque assim, eu venho aqui no G4 e aí a minha plaquinha tá escrito meu nome e o Matuto embaixo. E o nome do Matuto é bem menor que o nome da pessoa, né? E eu não quero que as pessoas lembrem o meu nome necessariamente, mas você é a menina do Matuto? Você que posta vídeos do Matuto, pra mim tá ótimo. Não tenho ego nenhum de querer ser reconhecida. Jamais quero estar acima da marca, né? Eu acho que a marca, ela é o foco. Uma puxa a outra, eu né? estou fazendo o que eu estou fazendo por ela. Que legal. Né? Tanto dentro, porque eu sou responsável pelo marketing dela em si, mas também a minha marca pessoal, ela é totalmente ligada e veiculada lá. Então, eu tenho muito cuidado, principalmente com o que eu posto, né? Não posto qualquer coisa, não posto só o meu dia a dia mesmo e coisas relacionadas ao Matuto. Não aceito publi de nada. Esses dias me mandaram uma publi super legal pra falar assim, ficar com o carro por um dia, de uma marca, tipo assim, muito famosa. Que legal. Ficar com a marca por um dia, mostrar minha experiência e tal. Não. Porque assim, eu não quero dividir a atenção da pessoa que me segue, sabe? Eu quero mostrar só o Matuto, eu quero impactar ela com o Matuto todas as horas que ela entrar no Instagram e me seguir, ou não me seguir, né? Aparecer ali no feed, é sobre o Matuto. Que legal. Porque o meu objetivo não é ser famosa, não é ser influenciadora. E sim, apenas passar a mensagem do Matuto. Mensagens que o Matuto ensina no perfil institucional não consegue passar, né? Exato. Eu não vou conseguir ali, da forma como eu faço no meu, falar da história da minha família, né? Porque quem segue a página em si do Matuto quer ver a comida, quer ver o ambiente. É um institucional. Mas quem se interessa por trás pode me seguir, porque eu vou falar ali das estratégias do dia a dia, do meu dia a dia nos stories. Eu posto vários rios falando sobre insights de marketing, sobre gestão, sobre sucessão, principalmente. Porque no começo não era muito sobre sucessão, só que eu fui vendo que o que eu mais vivo hoje no meu dia a dia é sucessão, né? E muita gente passa por isso e quase ninguém cria conteúdo sobre isso. Sim. Sim, conteúdo realmente relevante, assim. E real, né? De alguém que vive. Porque tem muita gente que faz, mas, tipo assim, nem é sucessor, nunca viveu isso. Então, assim, fica um pouco... Não que a pessoa não possa falar, mas é difícil, porque você não vive, né? Então, fica uma coisa meio... mas ele não sente a dor que eu sinto. Tipo, ele não consegue falar exatamente a dor, porque ele não sentiu, né? Aí fica um pouco mais complicado. Não, e já puxando esse gancho, como que foi essa decisão? Quando a gente se conheceu, você tinha acabado de começar, de abrir o Instagram pra isso e tudo mais. Tinha pouquíssimos seguidores, eu lembro que a gente conversou e tudo mais. Eu tinha 100 seguidores. Exato. Coisa assim. E hoje você já vai bater 10 mil. Sigam a Madu também nas redes sociais. Vai bater 10 mil seguidores. E esse crescimento foi muito rápido, comparado não só ao tempo, mas dos conteúdos que você vem trazendo, né? Obviamente, eu falo que número de seguidores é legal, é importante, mas ela é muito mais uma métrica de status, da gente olhar ali, do que, de fato, essas trocas, essas relações. Me conta agora, como que começou essa decisão? De, putz, tá, pai, eu vou começar a me parecer, vai ser assim, assado e tudo mais. Se você viu o mercado fazendo isso, se você sentiu essa necessidade. E o que mudou no negócio, você começar a colocar a cara? Eu sempre gostei muito de ver conteúdo, né? Eu geração Z, né? Consumidora assídua. Consumidora assídua. Muito tempo de tela. E adorava ver conteúdos, assim, de negócios. Eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu gostava de seguir pessoas que trouxessem conteúdos relevantes. Eu gostava de estudar, né? Finanças, gestão, enfim. Mesmo que eu não estivesse vivendo aquilo, pra mim, era legal de ficar sabendo, né? Uhum. E aí... vendo essa onda de fundadores e CEOs postando vídeos e conteúdos, eu falei, cara, isso é muito legal. Eu comecei a ver que eu tava consumindo mais de marcas porque eu sabia quem tava fazendo. Por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico, porque eu acho que aí todo mundo vai conhecer e vai ficar mais fácil. Mas, por exemplo, o João Adib da CIMED. Eu não sabia quem era a CIMED. Eu provavelmente já tinha consumido algumas vezes alguns produtos genéricos, mas eu não sabia que era a CIMED. Né? Inclusive, eles até falaram que eles começaram a trabalhar a marca da CIMED, porque as marcas, as submarcas que eram mais famosas, né? Tipo, Lavitan, entre outras, né? Cimegripe. Exato. Mas não era a CIMED.
E aí, hoje em dia, quando eu vou na farmácia e eu vejo um produto de uma outra genérico, e eu vejo, tem CIMED? Tem CIMED, eu vou levar, né? Dali na prateleira. Já é mais Porque palpável, é a mesma coisa, mas pra mim é tipo assim, pô, eu sei, estão produzindo, né? Veja lá a Carla postando a produção, vejo o João Adib falando... falando... fábrica. Então assim, parece que tem uma conexão diferente. Exato. E aí, me chamou muita atenção essa mudança em mim, principalmente, né? De eu estar consumindo o conteúdo e depois também convertendo em uma venda ali. Que provavelmente ele não sabe. E aí que vem o negócio. Exato. Que nem que a Jalica na última pergunta. Ai, como isso vem dando resultado? Não sei. Né? Porque assim, eu recebo mensagens do... eu tô indo mais no Matuto, vou mais no Matuto porque eu tô vendo seu conteúdo. Mas também é um pouco inconsciente. Pode ser que tem gente que tá indo e nem tá sabendo que tá indo porque tá vendo um pouco mais meu conteúdo ou não. Exato. Né? Então assim, é uma coisa que você não consegue mensurar tão bem. Mas vendo o crescimento e vendo algumas mensagens que eu recebo, tanto no Instagram, de amigos conhecidos que vêm falar assim... Nossa, tem uma pessoa que te segue e falou que foi no Matuto pra conhecer. Ou aqui mesmo no G4, que um monte de gente veio falar comigo também. Claro que tá dando um resultado, né? E talvez maior do que eu esteja imaginando. Uhum. Mas começou assim, desse jeito. E, na verdade, quem eu queria que fosse era meu pai, né? Eu falei assim, cara, tem que ser você. Porque você tem muita credibilidade. Você tem 50 anos. Tipo assim, pô, uma história de vida sensacional. Começou de garçom, veio do Rio Grande do Sul. Você tem uma história muito legal. Tipo, uma história de superação. Uma história que eu não tenho. Né? Tipo... Tem você fez parte, mas não uma é a sua vida história. privilegiada, né? Fiz faculdade, tudo. Não que eu tenha menos credibilidade por conta disso. Mas eu não tenho a mesma história que você. E pra mim isso pesava muito. Eu até tratei na terapia isso. Porque Até eu falei, cara... de impostora, né? eu nunca vou ter isso, sabe? Que ele tem. Porque eu não tive essa história. E aí a minha terapia falou, mas quem precisa da história pra ter credibilidade? Claro que, poxa, as pessoas se identificam. Porque muitas pessoas também passaram por essa fase. Tipo assim, né? De você... passar necessidade, mudar de estado e tal. São coisas que muitas pessoas se identificam. Então, cria uma identificação legal. Mas não quer dizer que você não vai criar uma identificação sua. Porque, por exemplo, tem muito sucessor que se identifica com você. Exatamente. E que não se identificaria com o teu pai. Exatamente. Porque ele não é sucessor. Né? Então, assim, minha psicóloga maravilhosa. Não, e eu acho que é exatamente esse ponto que você falou. O Founder Growth Cast tem o símbolo da impressão digital. Exatamente sobre isso. Porque legal, é uma impressão digital. Não tem como o seu pai fazer o conteúdo exatamente como você faz e vice-versa. Porque você é a única, é impressão digital. Não tem como. E eu sempre trago, inclusive eu dei essa semana aula pro G4 e eu falei sobre isso. Marca pessoal não se delega. Essa é a minha frase, assim, que eu uso, que eu repito milhões de vezes para que entre na cabeça das pessoas. Marca pessoal não se delega. Então, obviamente, eu imagino o desafio de você convencer o seu pai de aparecer. Então, agora ele começa a aparecer nos seus conteúdos e tudo mais. Mas não quis uma conta dele. Exato. Que era o que eu queria. Eu falei, não, vamos criar uma conta sua, então. E não tem como você querer ultrapassar esse ponto. Porque, primeiro, é um ponto dele, tudo bem, tudo certo. Mas você querer ser ele também não faz sentido. Exato. Então, você teria que criar o seu... Não dá pra eu ser ele e ele não quer aparecer. Então, eu tenho duas opções. Ou a gente segue como tá, foca no marketing das marcas e tudo certo. Que também e talvez tem muita leva gente mais que faz tempo, isso também. E tá tudo certo. Não vai dar errado. Não deu errado até agora, não ia dar errado. Mas... será que eu não vou conseguir pegar uma geração diferente com esse conteúdo? Será que, a longo prazo, isso não vai ajudar mais a marca a se manter mais tempo? Porque, 29 anos não é pra qualquer um. Com né? certeza. Então, assim, né? Será que não vai nos ajudar a continuar com esse sucesso, né? Exato. Então, foi um pensamento. E também uma coisa que eu sempre gostei, genuinamente, assim, de conteúdo. Tanto que eu fui te pra essa ajudou área muito, né? fui pra essa área de marketing. Mas, inclusive, no meu YouTube, eu até nem apaguei os vídeos. Porque eu falei, cara, faz parte da minha história. E eu sempre fui uma pessoa corajosa. E eu falo isso desde o começo, sim. O meu noivo sempre me fala isso. A gente namora há muitos anos, né? Desde que eu tinha quase 15, 16 anos. Então, ele tava falando... Nossa, você sempre foi muito corajosa. Por exemplo, eu fui fazer intercâmbio pra Austrália. Eu tinha 17 anos. Eu criei um canal no YouTube e postei. Que legal. E tá lá. Meu diário de intercâmbio. E aí, eu falei, eu não vou apagar. E pra porque você eu tive lembrar, coragem. né? Eu tive coragem, cara. Ninguém tinha. No meu ciclo de amigos e tal. E eu tenho certeza que eu fui zoada por pessoas da escola e assim. Mas eu não ligava pra isso. Exato. Eu não Quando tava a gente nem é aí. jovem, a gente é muito mais corajoso. E até papo de terapia, isso eu sempre falo pra minha terapeuta. Eu falei, cara, parece que a Jaque pegava um papel, uma caneta e fazia um negócio incrível. E aí a gente vai ficando mais maduro, mais velho. E de fato, a gente vai criando mais casca em relação a ser corajoso e tudo mais. Mas eu acho que assim, quando a gente é até mais corajoso no geral. Só que a gente liga muito mais pra opinião dos outros. Então, essa coragem é muitas vezes minada porque a gente se vê nos olhos dos outros, né? Exato. E aí, eu acho que eu tinha um diferencialzinho ali de que eu não ligava tanto assim
pro olhar dos outros. Então, eu tinha coragem sem ligar tanto pro olhar dos outros. Então, tipo assim, não, eu quero postar o Diário Íntegro, eu vou postar. É isso. Aí eu postava, fazia a capa, fazia a vinheta. É péssimo, mas tá lá, entendeu? Eu fiz. Eu já vou assistir todos. Eu fiz, pelo amor de Deus. E aí eu fiz, e o primeiro vídeo no YouTube que eu postei, que não faz muito tempo que eu comecei o YouTube, já tá com 5 vídeos lá, que eu tô tentando postar uma vez por semana. Arrasa. Mas assim, eu postei quem é Madu Israel? E falando, cara, quem me segue, quem já tá inscrito no meu canal, porque eu já tinha mais de 1.300 inscritos, 1.200 inscritos, falei, quem vai aparecer aí no feed? Eu mudei completamente. E quem vai começar a me seguir, que me segue do Instagram, que vai vir do Instagram, fiz um resuminho ali sobre mim, 5, 6 minutinhos e tchau. E os próximos vídeos, começa. Tudo sobre sucessão, gestão, marketing. E assim, essa coragem, a de empreender com 18. Pô, ninguém empreendia. Eu não tinha uma pessoa. Eu tinha uma amiga que tinha começado a empreender também. Na mesma fase, assim, mais ou menos. E que não podia ser de referência porque ela tava na mesma fase que você, né? Não tinha como você ter como referência. Exato. E aí, talvez assim, nem ela nem seu pai, porque seu pai era muitos anos depois, antes e ela era do mesmo fase que você. E aí, depois de um ano e meio, começou alguns conhecidos, algumas pessoas também empreenderem e tal. Mas, cara, eu não tive uma coisa tipo, alguém tá empreendendo. Legal, da minha idade também serve. E com 18 eu não consumi esse conteúdo. Também eu acho que, pelo menos não chegou na minha bolha quando eu tinha 18, conteúdo de negócio. Provavelmente tinha, Flávio Augusto posta conteúdo sei lá quanto tempo já. Exato. Mas não chegava na minha bolha, porque ninguém seguia. Então, né, a viralização era diferente. Tipo, o TikTok tava começando. Então, não tinha chegado esse conteúdo pra mim ainda. Então, eu não me via, tipo, 18 anos pode empreender. Tipo, era uma coisa meio, sabe? Quando fora da caixa. Quando eu cheguei pra minha mãe e falei, ela falou, tipo assim... Como assim? Explica Talvez direito pra isso eles, aí. eu acho que até Mas minha mãe me ajudou né? muito, cara, ela foi muito fofa. Não, e até pra eles empreender, porque, como você falou, eles começaram muito na raça. Então, talvez até eles não se consideravam empreendedores. Talvez agora eles entendam o que eles são, mas quando o negócio é muito grande. Só que lá atrás eles já foram empreendedores. Meu pai falou, né? porque quando eu cheguei no Matuto, beleza, nos 2 anos eu não tinha voz pra nada, né? Tipo, estagiária, analista e tchau. Aí virei gerente e tal, comecei a ter um pouco mais de voz. Quando ele veio falar pra eu ser CMO e ficar com ele em gestão, eu falei assim, cara, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar seu crachá, porque você não é diretor. Você é CEO. Tipo assim... Até ele assumiu o lugar dele. Eu tive que, assim, posicionar os cargos, assim, tipo... É assim que funciona. Entendeu? Não, e isso é muito legal. Eu comecei a empreender muito nova, né? Eu fiz publicidade e propaganda, sou designer. E comecei vendendo logo por R$50 quando eu tinha 15 para 16 anos. E eu sinto exatamente o que você falou. Na minha época, eu tava na escola. E aí, eu sou dançarina aposentada hoje, mas já dancei muito. E aí, eu ganhava dinheiro com a dança, lá, R$200, R$300 todas as vezes que eu me apresentava. E isso já gerava mais dinheiro do que grande parte das pessoas que estavam do meu lado ali, com 15, 16 anos. E eu fazia uma coisa que eu amava. Só que eu via que a dança não ia me levar pro lugar que eu queria. E aí, eu lembro que com 15, 16 anos, eu parei e falei, tá... O que eu vou fazer? A dança sempre vai estar aqui, eu posso dançar a qualquer momento. E a dança, eu falo que eu danço logo existe, então a dança vive em mim. Só que eu quero ser milionária, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser bem-sucedida, eu quero muitas coisas. E aí eu parei e falei, tá, agora eu vou fazer isso. Na época nem existia a palavra empreender. Na minha cabeça, eu nem sabia o que era isso. E meus pais, muito menos. Meus pais são CLTs a vida inteira. Trabalharam 35 anos na mesma empresa. Então, assim, não tinha nenhum olhar pra falar, isso daqui que você tá fazendo é isso. Pra mim, era o que eu tava fazendo, era que eu tava trabalhando com a internet dentro de casa, sabe? Então, a gente ter essas referências e esses ambientes faz toda a diferença pra que a gente entenda que o mundo é muito grande. E que existem possibilidades e oportunidades. E aí, já trazendo esse ponto... Como você falou, você pegou essas referências de outras pessoas que você consumia. Eu acho que esse é um ponto importante. Não era do nada, e sim que você consumia. E como que você vai adaptando esse conteúdo? Você enxergava o que as pessoas perguntavam? O que você queria dizer? Como que era essa troca? Eu sou muito fã de uma coisa que eu vejo que tem pessoas que não concordam com a minha fala. Mas eu sou dessa fala. Pra mim, sempre deu certo pra minha vida inteira. Que legal. Que é você começa e depois você melhora. Eu sou hater da perfeição. Mas você é perfeccionista? Sou. Mas eu sou hater da perfeição no sentido de eu só vou postar se tiver perfeito. Porque até hoje eu não gosto tá de nenhum perfeito. vídeo meu. Eu olho e falo, poxa, não Poderia ficou melhorar. assim, nossa, top, um conteúdo top. Mas, cara, foi o que deu, tipo assim, eu dei o meu melhor, sabe? Naquele momento. Assim, eu não tô fazendo nada medíocre, claramente, também. Tipo, já fiz várias coisas e tal. Mas eu não fico muito noiada de, assim, nossa, mas tem que estar, tipo, igual do youtuber que tá há 10 anos fazendo vídeo no YouTube, tem um cameraman, tem... Entendeu? Não vai ficar igual, entendeu? Eu falei isso na minha palestra. A gente não pode comparar o palco dos outros com os nossos bastidores. Exatamente. E na dança tem muito isso. A gente não vê Eu imagino. as milhares de coisas que acontecem na dança pra você Os dançar um fracassos minuto. e tudo você também, cai, né? você se machuca, você
se rala, enfim, eu já teve uma época da minha vida que eu tenho problema nas costas desde muito nova. Porque, né, dançava desde muito nova, então sempre problemas, né, físicos. E aí eu lembro que teve uma época que eu precisei ficar sem dançar 3 meses porque eu não aguentava de dor nas costas. E ali foi o pior momento da minha vida até aquele ponto. Porque eu tinha 15 anos, eu não podia dançar. Sim. E era a única coisa que eu fazia que eu amava da minha vida, além de, né, estudar. E o drama do adolescente também, exato, né? Nessa hora, acabou minha vida. Exato, acabou. Eu lembro que eu chorei na consulta. E acabou minha vida ali, sabe? Tipo, como assim? Eu não vou poder dançar e tudo mais. E não era só eu não poder, é que eu não aguentava, né? De dor e tudo mais. E ali acabou minha vida. Porque era aquela minha realidade, né? Aquela minha dor. E aí, hoje, eu posto conteúdo há 4 anos. Até hoje, eu posto conteúdo e vou tomar banho, posto conteúdo e saio correndo, posto conteúdo... E, cara, eu vou viver. O Alfredo Soares fala muito sobre isso. E vai. O Alfredo Soares fala muito sobre isso. Cara, se eu ficar olhando o conteúdo que eu já postei, eu nunca vou achar bom. Porque sou eu. Então, eu tenho que melhorar o próximo. O que eu postei foi aquilo. Não vou fazer medíocre, não vou fazer de qualquer jeito. Eu sou extremamente chata com o time, com a equipe e tudo mais. Mas, cara, eu vou dar o meu melhor. E quando eu falo de, eu sou hater da perfeição, não é tipo, sou, então, faço amiga do medíocre. Óbvio não. que não. Tipo, você não pode fazer nada medíocre. Né? Você tem que sempre dar o seu melhor. Mas isso me trava. O seu melhor, tipo assim, o meu melhor em outubro é diferente do meu melhor agora. E seria injusto eu, tipo assim, querer que... comparar. Né? Eu olho meus conteúdos, por exemplo, de semana passada, eu já falo, poxa, imagina o de outubro, eu não consigo nem ver. Entendeu? Eu nem vejo também. Esses dias eu fui ver, eu me arrependi. Mas foi bom, porque Parece eu falei uma tortura, assim... né? Porque eu falei assim, cara, porque eu tava meio assim, nossa, meus vídeos, tipo assim, pô, tem uns ainda que eu falo, sabe? E aí eu fui voltar pra falar assim, como que tava? E aí eu falei, nossa, melhorei muito, tipo, na minha régua... Eu já tô muito acima, entendeu? Exato. Então, eu acho que o que acontece muito no conteúdo é isso, né? Que você falou dos bastidores do palco. Porque também a gente tem a nossa realidade. Assim, o que a gente pode entregar, né? Entregar o melhor na situação que a gente pode. Com o time que a gente pode, com os equipamentos que a gente pode. E ninguém começa lá, né? No topo, por exemplo. Eu sigo a Virgínia desde que ela morava em Portugal. Caraca. Tipo assim, ela tinha... A gente cresceu com esses youtubers, né? E ela morava em Portugal, e aí ela foi pra casa do Rezende. E eu assistia também o Rezende. E aí eu falei, meu Deus, a Virgínia vai pra casa do Rezende, tal. Pra mim foi um acontecimento. E eu acompanhava muito ela, desde a época do YouTube. Né? Playlist de funk que ela fazia, enfim. Adolescente, né? 13 anos eu tinha, acho. E aí, eu adorava acompanhar ela. E aí, esses dias, eu fui ver um vídeo no YouTube antigo dela, os primeiros. Os que eu assistia na época. E que eu achava, pra mim, era super legal. Ótimo, perfeitos. Eram ótimos. E aí, hoje, tipo assim, ver os últimos vídeos que ela postou no YouTube, que ela deu uma parada, né? Mas, cara, é totalmente diferente. Mas não quer dizer que... Então, ela não deveria ter começado? Exatamente. Né? Então, assim, que você falou das referências. Eu tive um pouco da perca... Eu dei uma desmotivada em um mês. Eu acho que foi ali novembro, sei lá. Porque eu tava postando e não tava dando muito, sabe? Retorno. Porque você quer as coisas rápidas, né? Aí eu falei assim, cara, eu acho que não vai ser pra mim. Eu acho que, sei lá. Pra mim, deixa pra lá. Eu não tô me identificando com os meus conteúdos. Eu acho que eu tô tentando ser alguém que eu não sou. Eu tava passando por uma fase de identificação pessoal meio difícil também. Tipo, na vida, sabe? E aí, eu tratando isso na terapia e tal, beleza. E um dia ela falou assim, é porque você tá tentando ser alguém que você não é. E aí, eu tava tentando ser muito alguém que eu não sou. E... sempre, que eu falei com você, sempre é em torno da idade. E pra mim tava sendo de novo isso, né? Essa questão ali. Eu fiquei uns 3, 4 meses, assim, cara, penando com isso. Porque eu queria parecer mais adulta. Eu queria parecer mais experiente. Eu queria parecer ser mais, né? Tipo, eu tinha a quantidade de vezes na semana que eu tinha que ir de salto no escritório. Que eu defini na minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Pra mim, tipo, eu só ia ser respeitada desse jeito, sabe? E aí, eu comecei aos poucos ir quebrando essas coisas. Tipo assim, eu tenho uma reunião importante hoje. Então, só porque eu tenho essa reunião importante, eu não vou de salto. Só pra provar pra mim mesma que eu vou ser tão boa de salto ou sem salto, sabe? Eu comecei a fazer essas coisas assim. E os conteúdos também. Por que eu tenho sempre que estar, tipo... Nossa, uma deusa, tipo... Tem que estar de blazer pra gravar, né? Entendeu? Tipo assim, pô, não, se eu for com a camiseta do Matuto, que tá um Matuto aqui... Tá meio informal, mas vai ser assim mesmo. Porque a gente não trabalha num ambiente formal lá no escritório. Tipo, é um escritório, tem código de vestimenta e tal... Mas a gente pode usar, tipo, camiseta e... calça de alfaiataria e tênis, por exemplo. Tênis formalzinho, né? Não tênis de academia. Mas, enfim. Não é um ambiente super formal, né? E, gente, eu sou jovem. Né? E eu comecei a fazer essa pergunta pra mim. Tipo, qual é o problema de ser jovem? Será que ninguém gosta de jovem? Tipo assim, não vai ter outros jovens que vão se identificar com o meu conteúdo? Né? Não tem outra pessoa na vida com menos de 30, 35 anos que tá vendo meu conteúdo. Só 40 a mais. Tipo, 40 a mais nem é o principal público do meu Instagram, entendeu? Meu Instagram tá ali lotado de gente de 18 a 30 anos. Lotado. Legal. Então, assim... mas eu tô criando conteúdo só pra eles? Claro que não. Mas assim, por que eu tinha tanto essa coisa, né? Eu posso simplesmente ser eu.
Né? E aí eu comecei a também ver, eu assisto muito podcast, consumo muito. Também. E aí eu tava vendo o pessoal falando assim, das 3 personas. E aí veio o G4, que eles foram juntos num podcast, esqueci qual que foi. Mas eles estavam falando do Instagram dos 3 e como cada um tinha uma personalidade. Tem gente que ama o Thales, tem gente que odeia o Alfredo, assim, e tem gente que não gosta do do Léo. E eu sigo os 3. Eu gosto mais do conteúdo do Thales. Quando eu falo assim de YouTube, gosto mais. Mas no Instagram, eu me identifico mais com o conteúdo do Alfredo, porque é de marketing, né? Fala muito de marketing, eu trabalho com marketing. Mas eu sigo os 2 e gosto muito. Mas eu acho o perfil do Thales muito astéria, que eu adoro. Nessa vibe do tipo, pô, é super empoderado, tal, não sei o que lá. Tipo, um chefão, liga pra tal. nada. Eu acho muito legal. Só que, gente, não dá pra tentar ser assim, entendeu? Vai ficar muito desconectado. Não vou, entendeu? Não é a mesma coisa. Então, eu também vi que eu tava me espelhando num lado ruim. De tipo assim, nossa, eu não vou conseguir ser assim, então não vai ser legal. Eu não vou, então não vai ser legal. O João Você não podia criar o seu. mas ele é sucessor segunda geração, mas ele já tem tantas idades, já tem tantas experiências. Não vai ser tão bom. E aí eu comecei a ver que eu tinha que achar a minha marca. Tipo assim, o que eu queria passar. O seu rosa. O meu rosa. Tipo assim, o que que eu quero passar com o meu conteúdo? Qual que é o meu principal objetivo? Quais que são as minhas forças? Quais que são as minhas fraquezas, sabe? E assim, trabalhar com isso. Porque o que eu deixo lá muito claro, acompanhe minha jornada. Porque, cara, eu tenho 24 anos, a minha jornada vai ser grande ainda pela frente, entendeu? Exato. Então, assim, quem me segue desde o ano passado fala, meu Deus, você mudou muito. Emagreci 12 quilos. Caraca. Tipo assim... Não, e tudo no todo, né? Não só com certeza. Não foi só tipo os quilos, assim, foi no todo. Tipo, eu mudei como pessoa, evoluí. Como posicionamento, como cabeça. Tá até uma trend agora, tipo, quando eu empreendedor, lá 6 meses atrás, eu falo, meu Deus, como eu era burro, né? E assim, eu acho que é com todo mundo, assim, que isso acontece, não só com o empreendedor. Mas basicamente é isso, achar o seu rosa, que nem você falou, achar a sua marca, o seu diferencial. Porque eu tenho um diferencial que o Thales não tem. Não, e a autenticidade. O Alfredo, o Adib, enfim. Cada um vai ter o seu marco e o público que vai se identificar com você, né? Exatamente. Vai ter espaço pra todo mundo. Não, e todo mundo passa por isso. Eu tenho vários clientes que têm esse mesmo desafio. E não importa a idade. Essa semana, como eu falei, eu dei a aula no G4 Skills sobre marca pessoal. E eu recebi vários feedbacks, assim, textão. Que eu olhava, eu ficava assim, arrepiada. De chegar a chorar, de falar, meu Deus, eu impacto... nesse nível as pessoas. E foi uma aula que eu dei sobre marca pessoal, falando que as pessoas tinham que assumir o lugar delas. Como o Founder Growth Cast é exatamente por isso. Porque eu via tanta gente incrível e não assumindo o lugar por medo, por receio, por isso, aquilo. Eu falei, cara, vocês têm que estar no palco. E não tem que colocar outra pessoa no palco. O palco da sua vida é você, o protagonista da sua vida é você. E não tem como eu querer que amaduze o rosa, porque o rosa chama atenção. Não vai fazer o menor sentido. Eu usei o rosa, e aí eu sempre trago, rosa não é a minha cor favorita. Então não foi uma coisa que, nossa, hoje eu estou a fim de comprar um guarda-roupa inteiro rosa, porque eu amo rosa. Não quando foi você falou assim. isso, pra mim explodiu minha cabeça lá naquele dia na sua palestra. E não foi assim. Rosa não é minha cor favorita. O quê? Todo mundo Como assim? Não, todo mundo fica chocado. A minha casa, o pessoal acha que tem tudo rosa. E eu Mas falo, aí fez todo sentido quando você falou, porque, por exemplo, a gente é gaúcho. Por a gente, o buffet nosso seria muito diferente, entendeu? Seria feijão preto, tipo assim, cara, comidas diferentes, entendeu? Uhum. A carne favorita do meu pai, gaúcha, tem gosto diferente da comida que a gente serve. Mas a gente não tá no sul, entendeu? A gente não tá no Rio Grande do Sul. Não, e se adaptar àquilo que você acabou de comentar. E aí é uma frase que eu sempre falo, que eu acho que isso vai te ajudar muito, que é... Marca pessoal é juros compostos. Então é um pouquinho todos os dias, até que do nada você seja reconhecida. E nunca é do nada. Foram várias coisas acontecendo. Só que nessa dor que você falou, cara, chegou 3 meses, eu falei que não tava dando resultado, isso, aquilo. Se você desistir de começar a investir lá atrás, você nunca vai ter o resultado que você imagina. Porque você desistiu no meio do caminho. Nossa, eu tenho uma história muito engraçada sobre ser reconhecida. Eu fui reconhecida no shopping. E aí, a pessoa veio falar comigo, falando assim, eu acho que eu te sigo no Instagram. Só que foi a primeira pessoa que me abordou e eu fiquei tão sem graça. E eu tava ainda com 2.000 e poucos seguidores. Então, tipo, pra mim era uma coisa muito real. Tipo assim... E era no shopping que tinha o Matuto? Não. Não? No shopping aleatório. E aí, meu noivo tava comigo. E aí, eu falei assim... não deve ser eu não. Juro por Deus. Essa foi a resposta. Depois, gente... A menina me mandou mensagem falando assim, era você sim. Era você sim. Assume o seu lugar. Porque aí eu postei os stories com a roupa que eu tava, né? Ela falou assim, oi, eu que te abordei no shopping, era você sim. Aí eu, meu Deus do céu, 1000 desculpas. Tipo, fiquei com o pensamento super... fiquei me sentindo super mal depois. Eu falei, nossa, 1000 desculpas, tal, é que eu não tô acostumada. Eu comecei a postar faz pouco tempo. Você foi a primeira pessoa que me abordou. Desde lá, tipo, agora lá na festa do peão, bastante gente veio me falar que me segue e tal. Legal. E ver que essas tem pessoas gente que são vai no reais. Matuto e muito pergunta legal. pro gerente se eu tô lá e tudo mais.
Eu não fico lá, né? Fico no escritório. Mas, quem sabe, às vezes... Tem 20 lojas, às vezes também. eu fui almoçar com meu pai, já teve gente que foi lá... Ai, desculpa interromper, eu te sigo no Instagram, muito legal esse conteúdo, não sei o que lá. Bem, aí acho que eu vou entrar em choque quando alguém pedir uma foto, porque por enquanto eu não tirei foto com ninguém. Mas eu acho que vai ser um momento que eu vou falar assim, não deve ser eu não, moço. Não deve ser eu não. E o meu não tem nem como disfarçar como rosa. Eu já recebi algumas dessas, e é muito engraçado. Eu sempre falo pra Duda e pro meu time, às vezes eu fico chocada com essas interações. E aí, eu dei essa aula, e aí um rapaz, eu não lembro o nome dele, acho que era Rodrigo Rogério. Ele mandou um texto falando assim, Jaque, eu acabei de assistir sua aula lá no G4 Skills, eu queria te agradecer muito, eu tenho 64 anos, e eu saí da sua aula me sentindo de novo adolescente, que tem vários desafios pela frente, várias potências pra fazer acontecer. Cara, isso pra mim não vale tem preço. Com qualquer ponto, sabe? Ele tem a idade do meu pai e eu consigo ensinar pra ele uma coisa que eu aprendi. Então, uma coisa que eu aprendi também com o Joel J, e aí pra todos os jovens que estão escutando esse podcast também, é que você não precisa terminar pra você começar a ensinar. Porque por muitas vezes eu também tinha essa síndrome do impostor que eu precisava aprender tudo, ter o maior conhecimento do mundo, ler todos os livros do mundo pra começar a ensinar. E eu lembro que quando eu fiz meu primeiro evento e eu criei meu próprio palco, ninguém me dava palco. E eu amo palco, eu amo estar no palco. Só que as pessoas falavam, ai, fica ali naquele lugar, ai, já que ele nem gosta de chamar atenção. Era sempre, quando eu era criança, principalmente, era sempre julgada daquela menina que gosta de falar, do fundão, da que leva o bronco da professora que fala demais, isso, aquilo. Eu sempre fui colocada nessa caixa. Só que a partir do momento que eu assumi que essa era a minha caixa, foi exatamente quando deu certo. Porque sim, eu gosto de chamar atenção. Se vai ser o rosa que eu vou usar, se vai ser o sorriso, se vai ser você tem que qualquer bancar, coisa, né? eu vou bancar isso. Porque eu consigo bancar, porque é uma coisa que eu escolho. Agora, se for algo que eu vou fazer porque o Thales faz, porque o Alfredo faz, eu não vou conseguir sustentar. Exatamente. E aí, foi aí que eu entendi... Quero você. A marca pessoal. Tipo assim, cara, eu preciso ser eu. Porque enquanto eu não for eu... Tanto que nos primeiros... Eu fui em 2... Eu falei mas eu fui em 2, tá? Eu fui em um podcast, tipo, de mulheres, assim... O primeiro que eu fui, tava super, super nervosa. E aí, o segundo que eu fui, eu já tava nervosa, mas menos nervosa. E esse eu tô super à vontade. Eu acho que é porque, dos 3, esse é o que eu tô sendo mais eu. No sentido de, assim, falando realmente o que eu penso. Não porque eu menti, mas porque simplesmente eu me contive muito, até na forma que eu tava falando, né? Nas palavras, eu queria usar as palavras mais difíceis pra parecer mais inteligente e tudo mais. Mas no fim, gente... As pessoas vão se conectar com o que você é. Eu acho que assim, a gente querer provar que a gente é pra alguém, a gente não vai conseguir, né? Eu acho que uma coisa que meu pai sempre me falou muito é que eu ia ganhar, porque no começo, né, quando eu comecei lá, eu claramente não tinha confiança dos colaboradores que eles têm hoje em mim, no meu trabalho. E você construiu essa confiança. E aí eu construí. E aí ele falava assim, cara, qual a credibilidade que eu vou te dar se eu chegar e falar assim, respeita minha filha aí. Você não tá respeitando minha filha? Ele falou, eu não vou fazer isso, porque eu só vou te prejudicar. Você precisa conquistar o respeito, a credibilidade, tudo mais, com essa pessoa, né? E aí, foi isso que eu fiz. E aí, pra mim, foi uma mudança de chave muito grande. Porque, a partir dali, eu comecei a falar assim, cara, eu só vou provar pras pessoas quem eu sou com resultado. E, tipo assim, fazendo. Não vai ser falando, entendeu? Então... não vai ser usando, muito mistério, né? E esse é o ponto, e eu já queria trazer esse tema que talvez seja um pouco polêmico para as pessoas em relação a isso. E eu quero ouvir a sua opinião também. Qual que é a diferença de ser herdeira e de ser sucessora? Sim. Provavelmente muitas pessoas têm essa dúvida, e talvez você já tenha passado por situações chatas e constrangedoras, enfim, desse ponto. Mas eu trabalho com meu irmão, com o Vini. Poucas pessoas sabem que ele é meu irmão. É engraçado porque a gente não se parece muito. Ele que grava meus vídeos, ele tá comigo há 7 anos. Ele tem a sua idade, tem 23. E super jovem também, então me ajuda a ser mais jovem do que eu sou com o público. E me trouxe trabalhar com ele hoje. A gente já brigou quando a gente era criança, a gente brigava muito. A gente tem 5 anos de diferença, então a gente brigava muito. E aí, a gente começou a trabalhar junto e tal. Foi um desafio e hoje ele sabe exatamente o lugar dele. E por que muitas vezes eu não falo que ele é meu irmão no começo? Então, tipo, eu não vou chegar pra você e falar assim, ai, Madu, será que é o Vinícius meu irmão? Porque por muitas vezes, infelizmente, a realidade, as pessoas acham que a pessoa só tá ali por causa daquilo. E eu falei, não, eu não vou falar que você é meu irmão até as pessoas entenderem. E às vezes as pessoas querem roubar ele. Não sabe o que é meu irmão. Que você é bom no que faz, por isso que você está aqui. Exato. Ele é bom. Ele é seu irmão, então por isso que ele trabalha com você. Não, meu querido, com certeza ele é o melhor no que ele faz. Eu tenho certeza. Porque eu sou mais chata com ele porque ele é meu irmão do que se não exatamente. Ele teve que se provar 1 milhão de vezes mais. E ele quer ser reconhecido como ele. Não tem nada a ver com a Jaque. E eu tive muito esse cuidado pra que ele não tivesse esse sentimento que nem seu pai teve com você. Como que foi esse ponto pra você até entender que talvez
poderia ser uma polêmica e você se posicionar dessa forma, porque entra o posicionamento também. Senão, as pessoas sobem em cima da nossa cabeça e já era. Como que foi isso pra você? O que você acredita a diferença entre herdeira e sucessora? Tá, pra responder primeiro a pergunta da diferença, eu gosto muito de falar que, assim, toda sucessora é herdeira, mas nem toda herdeira é sucessora. Porque, assim, se a sua família tem uma empresa, você já é herdeira dessa empresa. Então, ok. Você só tem uma decisão, se você vai continuar sendo só herdeira ou se você vai querer ser sucessora. Porque aí, se você quiser ser sucessora, você vai ter que aprender o negócio, vai ter que entrar pro negócio, vai ter que fazer acontecer. Né? E dá muito trabalho. Então, assim, você tem que realmente querer se identificar com a empresa, ter um propósito ali dentro, realmente, né, bancar. Assumir esse lugar. Bancar esse lugar, que não é fácil de ser bancado, né? E quem vive sabe, cara, é muito complexo, porque você tem que... Você se prova pra você mesma, se prova pra sua família, se prova pros colaboradores. Quanto mais colaboradores, mais pessoas você precisa provar. Então, assim, também tem que dar uma desprendida disso, porque vai ter sempre as pessoas que vão falar que você é herdeira, independentemente do seu esforço, do seu trabalho, enfim, tá tudo certo. Eu acho que também a gente tem que aprender a desligar os ruídos, sabe? Não vai dar pra agradar todo mundo. Eu sou católica, nem Jesus agradou todo mundo. Então, assim, não vai ter como. Sabe? E não tem como você deixar de ser herdeira, né? Se você já nasceu com você... Tipo, banca isso. Tipo assim, eu sou Você tem mesmo. orgulho do que os seus pais construíram, né? Então, eu sou que bom. com muito orgulho e tal, sou herdeira, beleza. Só que eu também sou sucessora, entendeu? Eu também quero tocar, também quero expandir o negócio da minha família, também tô ajudando a construir isso junto, né? Então, assim... eu acho que vai muito mais desse lugar que a gente tava falando, de bancar. Tipo, banca isso, entendeu? Legal. E pra mim foi assim, o meu pai sempre teve esse posicionamento comigo também de prova seu lugar. Meu pai sempre foi muito rígido, tanto que eu comecei como estagiária, em nenhum momento ele falou assim, senta aqui nessa cadeirinha, minha filha, porque você merece uma sala sozinha. Eu dividi sala por muito tempo, fui ter sala só ano passado. Não, eu acho que essa fase de construção também... Dividir sala mesmo, com o pessoal de compras, pessoal de outros departamentos. Dividir Até pra a você sala. se colocar aprendi nesse muito, ponto, né? conversava com os funcionários, tal, com as pessoas, o dia a dia deles, ficava vendo. E talvez por algum Ajudava a momento... evitar um pouco de fofoca. E talvez por algum momento você poderia até, quando seu pai fez esse tipo de ação, não entender, mas depois você colheu os frutos bons, né? Porque às vezes a gente pode até ficar... E quando ele foi me colocar numa sala sozinha, eu fiquei desesperada. Eu falei, não, mas eu adoro dividir sala. Não, faz isso comigo. Não, você precisa, agora... porque você vai precisar ter reuniões, né, importantes e tal. Não pode. Aí eu, meu Deus, tá bom, tudo bem. Mas foi uma fase muito, muito boa, assim, pra mim. Aprendi muito sobre o negócio, né? E conquistar o seu espaço, eu acho que é uma parte importante, que é a tipo, mesma... não tem essa, entendeu? Desde o ano passado, claro que eu tenho uma flexibilidade maior de horários. Mas eu não... Na verdade, é mais pra mais do que pra menos, né? Mas eu tenho flexibilidade. Tipo, antes eu chegava... Quando eu comecei a estagiar, eu era a primeira a chegar. Eu chegava às 7h30, porque eu saía mais cedo por causa da faculdade. Então, eu era a primeira a chegar no marketing e tal. E foi indo assim, ok. Depois, quando eu virei analista, eu tinha o meu horário certinho. Claro que eu não batia ponto, né? Porque eu não era registrada. Mas eu era ali analista. E tinha os meus horários pra cumprir. Depois que eu virei líder, virei CMO, eu não tenho mais um horário pra cumprir. Eu tenho as minhas demandas pra fazer. Então, tem dia que eu chego... Tem dia que eu chego 7h30, 8h30, 9h30. Depende muito, né? Também do que eu fiz antes. Porque tem dia que eu fico lá até 10 da noite, sozinha no escritório. Ou em casa, trabalhando. Então, depende muito também das demandas. Mas tudo é as fases, sabe? Eu acho que você tem que dar tempo ao tempo também. Porque você precisa... É bom você conquistar as coisas, sabe? Não é legal você simplesmente chegar. Primeiro que nem a sua família vai valorizar o teu trabalho. E nem muito menos os colaboradores. E, cara, se eles não valorizam o teu trabalho, dificulta muito o teu trabalho. Porque você vai falar A, eles não vão fazer A, vão fazer B. Aí vão falar de você C. Então, assim, o importante é que eles entendam que você tá na jornada junto com eles. Porque eu sempre falo assim, cara, a gente tá junto. A gente tá literalmente no mesmo barco. Tipo, não tem outro barco, entendeu? Que legal. E essa parte, não só dentro de empresas, eu acho que para todos os ambientes onde você está nessa evolução, nessa construção e nesse processo, você tem que entender que faz parte do processo. Porque a gente, como geração, e eu me coloco também nessa geração... Acho que hoje mais nem só a geração, porque acho que tá todo mundo meio perdido nessa busca... Né? E ansioso, nesse anseio de fato de querer a coisa mais rápida. Principalmente agora com inteligência artificial. Todo mundo fica maluco com essas coisas. Recentemente eu tirei férias e eu fui pra Caraíva. Fui pra Bahia, pra Caraíva e tudo mais. E quando eu cheguei lá... eu só usei chinelo e descalça. Lá chegou a luz em 2007, 2008. Se desligar todas as luzes não tem luz na rua, então se você desligar todas as luzes dos barzinhos, acabou a luz da cidade.
E é outra realidade. Só que aqui em São Paulo, e no mundo que a gente vive, né? A gente vive numa velocidade tão grande. E eu fiquei 10 dias na Bahia. Quando eu voltei, eu vi que nada tinha mudado. E quando você vai para um lugar desse, você sai um pouco da zona do caos, você entende que o mundo ainda vai continuar sendo mundo, a IA não vai dominar o mundo, e que pra gente estar no lugar com outras pessoas e ter uma relação, a gente precisa do básico para viver. O outro é luxo, é status, enfim, é outros pontos. E aí, a gente para de querer correr atrás do rabo e aquela roda de rato, sabe? Infinita. E isso é muito importante porque a gente não... Dói o processo, que é o que você falou, é desgastante, é desafiador. Eu chorei muitas vezes. Eu nunca chorei tanto na minha vida, igual no primeiro ano que eu trabalhei ali. Mas não passando por isso, você entende a importância de estar Mas não porque, tipo, eu não era capaz ou nada. Mas era justamente porque eu estava tendo que provar o meu espaço. E eu estava amadurecendo também. Poxa, eu tinha 20 anos, né? E aí, quando eu paro pra olhar pra trás, eu falo... Cara, eu fui muito forte, né? Porque você precisa passar pela primeira barreira pra depois ter um mar mais limpo, né? Exato. É mais ou menos isso. Você precisa passar a barragem. E aí, o meu primeiro ano foi muito difícil. Não, e até mesmo, eu tenho 28 anos, eu sou super jovem, muito próximo da sua idade também, mas esses 4 anos que você vai ver, quando você tiver 28, a gente volta a conversar e você vai falar, cara, mudou muito. Porque muda muito a Jaque de 24 anos pra Jaque de hoje. Imagina, assim, a cada 3, 6 meses eu sou completamente diferente, porque é uma coisa que eu converso muito na minha terapia sobre isso também, é que os 20 é uma fase, assim, que a gente muda demais, né? Eu acho que a gente muda pra vida inteira. Sempre vai mudar. Meu pai sempre fala isso pra mim também. Isso é muito bom. Eu tenho 53 e cada ano eu sou, tipo, melhor. Eu sou uma melhor versão de mim e tudo mais. Mas eu acho que os 20 é muito mais acelerado esse processo. Assim, em um ano, você é 5 pessoas diferentes. Exato. É muito doido isso. E é difícil aceitar também, eu acho que isso é um ponto o importante. O luto da pessoa anterior e às vezes, né? Exato. Assim, você vai ver no luto Porque por muitas vezes, é o que você falou, por muitas vezes a Jaque que empreendeu há 13 anos. Então a Jaque empreendeu sozinha. Meus pais não eram empreendedores, então não tinha meu pai trabalhou em restaurante, então ele trabalhou muito parecido com vocês, mas não era dele o restaurante, ele trabalhava muito, ele ficava muito fora de casa. Minha mãe também trabalhava como funcionária pública, também ficava muito longe de casa. E eu tive que me aprender meio sozinha, naquele ponto, né? E olhava o trabalho que, cara, pra você ter sucesso, você tem que se matar de trabalhar. Essa era a minha visão. Só que pra desconstruir isso, até hoje é um desafio. Então, às vezes, tipo, eu já tive alguns burnouts, enfim, tive vários perrengues que hoje eu posso dizer não, mas ainda é muito desafiador difícil dizer falar não. Por exemplo, tem um meme rolando na internet que é tipo assim, somos diferentes. Sua mãe fala pra você ir trabalhar. Minha mãe fala pra eu parar de trabalhar um pouco, né? E eu passo muito por isso, assim. Eu chego em casa, tipo, 8 horas da noite, minha mãe manda mensagem, cadê você? Você vai vir pra casa, vem descansar, tal. Eu ainda moro com minha mãe, agora em setembro eu vou morar sozinha. Maravilhosa. Meu apartamento tá ficando pronto. E aí foi uma vitória, né? E esse é um ponto. Mas o desafio vai ser no seu apartamento, você ainda ter a rédea. Porque é isso, eu morei sozinha faz 5 anos que eu moro sozinha. E aí foi um desafio também, porque você não se coloca limite. Então eu me matava de trabalhar e virava noites e não come. Enfim. Hoje eu moro com o Vini, meu namorado, então ele me puxa muito, porque acho que esses são fases também, aquilo. Tem fases que você vai pro sprint, tem fases que você volta, tem fases que você respira. Então, acho que essa parte é muito importante. E aí, pra fechar, estamos quase chegando no fim. Eu queria ficar aqui horas, gente. Nossa, ficaria horas. Tá muito gostoso. Eu queria que você contasse um pouco, agora, pensando no Matuto, um pouco das histórias de vocês em relação à marca. E quais foram as estratégias recentes que você fez? Eu sei que a gente vai pro rodeio de Americana. Ai, tô muito ansiosa. É a primeira vez no rodeio. E eu queria que você contasse um pouco pra galera como que foi a mudança que você fez no mercado do Matuto, até o rebrand que vocês fizeram e tudo mais, para quem é apaixonado pelo Matuto, entender um pouco melhor como que você saiu de estagiária ali de marketing, entender o mercado, é um mercado que muda sempre, tá sempre em constante evolução e tudo mais. E quais foram as estratégias que você pensou ali para a marca? Legal. O comportamento do consumidor muda muito, né? E isso é uma coisa assim, ainda mais com as redes sociais e tudo, se escalonou de uma forma muito mais rápida. Então, quando eu saí da faculdade, as tendências de consumidor eram muito diferentes das tendências de agora. Então, eu sempre falo que toda área tem isso, mas o marketing, eu acho que... Vezes dois. Vezes dois. As novidades e, tipo, você ter, né, que constantemente estudar e ficar ali... Não tem como você ser offline, né? Você tem que ser muito cronicamente online, né? Mas, assim, as estratégias que eu quis adaptar ali foi... Primeiro que a ideia do Matuto Fogmar foi do meu pai. Eu ainda era estagiária na época. E ele falou assim... E a gente foi tudo contra, não é? Antes era churrascaria só. Era. O Matuto... churrascaria... O Matuto Apaixonados por Comer Bem. Antes era churrascaria completa, embaixo, né? E aí ele era Apaixonados por Comer Bem, quando eu já era estagiária lá. O Matuto Apaixonados por Comer Bem.
tinha 2 linhas, uma em cima do Matuto, uma embaixo. Ele falou assim, tô pensando em colocar o Matuto Fogmar, tirar as linhas, deixar minimalista e tal, Fogmar. Aí a gente olhou assim, não gostamos. Normalmente se ouve com umas ideias do nada, né? Não gostamos. Aí tá, a gente fez a logo, o Fabrício queria, não, a gente vai mudar, vou mudar. Não interessa, não gostaram, ok, vamos mudar. Mudamos todos os materiais e tal. E aí depois, tipo, sei lá, de um mês, todo mundo adorou. Ok, foi, né? Foi ideia dele. Incrível. E ele é muito marqueteiro. Que legal. E é natural, É né? natural dele. Quando começou o Matuto, em 1997, ele conta essa história sempre. Ele falava assim, bom, a gente tem lugar pra morar e tem comida no Matuto. Então, todo o dinheiro que a gente ganhar, a gente vai investir em marketing. Então, ele fazia panfletagem na rua, enfim, rádio, jornal, outdoor. Tipo, a gente era R$5,90 o rodízio. Mas a pessoa falava, como vocês conseguem bancar R$5,90 e ainda por cima fazer propaganda? A gente não pegava dinheiro de nada. A gente pagava as pessoas, tipo, o custo e tchau, entendeu? A gente comia no Matuto, dormia, tá tudo certo. Isso. Caraca, que demais. Pegava dinheiro para aluguel, né? É isso. E aí, foi assim. Então, essa veia, ele sempre passou pra mim. Tipo assim, a gente não vai poupar em marketing, a gente não vai poupar em investimento, a gente não vai poupar em ideias. Então, ele sempre foi muito aberto. Isso ajuda muito também, porque eu sei que tem muita gente que passa por esse desafio. E não tem que vir, talvez, com muita estratégia, né? Às vezes é uma criatividade que surge do nada. Surge do nada, depois a gente monta estratégia em cima dessa ideia, né? Tipo, bom, então como vamos fazer essa ideia de uma melhor forma, né? Exato. Mas aí, como a gente fez o rebranding do Matuto Fogmar, a gente pensou, bom, então a gente não pode ser só o logo, a gente vai ter que, tipo, posicionamento, mais a loja em si, né? Então, a gente reformou as nossas lojas, reformulou playlist que toca no restaurante, luz do restaurante, cardápio. Então, a gente fez toda, tipo, vamos mudar a logo, ok. Quais são os itens abaixo? O marketing também, né? Quando eu entrei, o marketing era muito foto e pouco vídeo. E aí, eu falei assim, vamos começar com os vídeos. E vídeo vende. E quando a gente começou com os vídeos, eram vídeos que eu mesma que ia lá gravar. Então, eu ia lá, gravava, né, os vídeos com o celular e tal. Depois, a social media editava e a gente postava. Eram vídeos, tipo, com a câmera do celular e tal. Não eram os melhores vídeos, entendeu? Mas começou ali dessa forma. A partir daquele momento, a gente começou a dar uma viralizada, né? Em alguns vídeos, assim. Começou a dar um aumento de seguidores. E era uma fase também das redes sociais, então vocês tinham que seguir também o que estava no mercado, né? E aí eu falei assim, cara, como a gente tá agora indo no posicionamento mais AB, mais premium, né, no Matuto Fogmar, a gente precisa também trazer isso para o visual, pro audiovisual, porque a pessoa que consome um produto bom e que é um produto com ticket médio mais alto, ela espera uma qualidade também quando ela entra no Instagram. Então, a gente começou a investir mais, a gente tem agora um time que vai todo mês fazer gravações lá, aí com câmera, tudo, né? Então, isso também foi uma ideia minha, uma estratégia minha que eu adotei, que fez muito sentido pra gente, funcionou demais. E aí, também, investimento mais, né? Em Meta, no Google. A gente já investia bastante em outdoor, a gente só deu uma realocada em algumas localizações em Campinas. Localizações mais premiums, em bairros mais premiums. Então, a gente fez algumas mudancinhas assim. Mudamos a arte do outdoor, então, teve essas adaptações. Mas tudo foi baseado na mudança da logo e aí, depois, as estratégias, né? E o rodeio, como veio essa ideia do rodeio? E o rodeio, ele veio há 3 anos atrás, né? Esse é o nosso 3º ano. Porque eu falei assim, cara, a gente precisa estar em algum evento que os nossos clientes ou potenciais clientes vão, mas não é num ambiente tradicional, pra gente estar num momento de diversão ali, descontração, e a marca tá ali se posicionando de alguma forma, né? E eu falei, nada, assim, a gente tá no interior. Nosso público é muito mais interior. O que bomba no interior? Né? Que lugar que, tipo, tem uma concentração legal de pessoas e tal. E a gente pensou, né, no rodeio. E aí, a gente pensou na festa do peão de Americana. Meu pai ficou meio assim, de começo. Eu falei, não, vamos marcar uma reunião, vamos entender como funciona e tal. E pra mim, era uma coisa assim, churrasco e sertanejo tem tudo a ver. Na reunião, a gente falou da churrasqueira no palco. Na hora que o cara da festa do peão falou assim, daí eu deixo vocês colocarem uma churrasqueira no palco. Mas falou, então tá fechado. Apertou a mão do cara e foi. A estratégia, depois a gente constrói o resto. Daí a gente construiu o resto e foi, nossa, muito legal. Que legal. E aí, sobre o rebranding, né, que da minha parte de marketing, quando fez a do Fogmar, eu falei, não dá pra deixar a Expressa de trás, né? Tipo, vamos ter que também fazer um negócio nela, né? Então, a gente fez um rebranding dela também. Vocês 2 marcas diferentes? Isso. A gente separa as equipes e tudo. São times diferentes, né? E só o marketing que é igual. E aí, a gente tava lá, né, falando, né, do rebrand do Matuto Express. Então, a gente mudou logo, mudou cores, mudou fachada de loja. E leva um tempo, né, pra mudar tudo isso. Adaptou cardápio, fez todas essas mudanças. O Instagram também. Então, quando eu peguei o Instagram, ele tinha, tipo assim, menos de 10 mil seguidores.
né? Hoje ele tá aí com 60 mil. O Fogmar também tava com 50, 60 mil. Agora ele vai tá 291 mil seguidores. Que legal. Então, assim, não falando só da métrica, né? Porque, como a gente falou, não é o que mais importa. Mas isso também é importante quando você traz tem um trabalho traz uma marca forte, né? Uma reputação e tal. Porque, como a gente tá com bastante loja, você vê uma marca que tem 13 lojas com 5 mil seguidores, é um pouco estranho. Né? E você entende que eles não investem naquilo que é importante. Exatamente. E aí, assim, a gente começou a impactar mais, né? E criar mais, e investir em Meta, Google, enfim, outdoor também, o Mato Express. Então, fiz toda uma estratégia também de mídia, de comunicação e tudo mais. Vídeos também, a gente tem vídeos profissionais lá. Então, o meu objetivo no marketing, basicamente, nesses anos que eu tô, foi profissionalizar tudo. Né, foi olhar as estratégias, os canais, as comunicações. E a gente tem adaptações, né? A gente tem reunião semanal. Vai testando, vai para um lado, vai para o outro. E tudo, e vamos mudando. E de uma semana pra... cancela esse Edson por esse. Né? É isso. E assim vai. Mas E é que eu sempre falo pro time que a gente, como pessoa de marketing, né, da área, a gente precisa estar preparado e aceitar essas mudanças repentinas. Porque elas vão acontecer todos os dias. É diferente. O Vini, meu namorado, ele é engenheiro. Obra, tijolo é tijolo desde que ele saiu da faculdade, desde que outros engenheiros saíram. Tijolo é tijolo. Pode ter tido uma técnica, uma coisinha. Mas ainda né? tijolo é tijolo. E vai continuar assim. O nosso não. Se a gente Instagram tá aqui, não é mais o Instagram. A gente tá aqui, o Instagram já atualizou, já cobrou, já voltou. E a gente tá aqui em uma hora falando. E já mudou tudo. Por exemplo, ontem e hoje que eu tô aqui no Scale, deve ter acontecido alguma coisa no Instagram que... Com certeza. A Duda tá me contando que agora você tem a localização. Eu falei, pelo amor de Deus, vê se o meu tá ativado aqui, que eu nem tive tempo de mudar. Desative. Eu não quero mostrar. Mas esse é o ponto. Eu acho que a gente tem que ser apaixonado, que é o que você falou, apaixonado por comunicação e apaixonado por essas mudanças. Depois tem que me ensinar a desativar isso aí. Porque senão fica nesse lugar de essa ansiedade, esse medo e trava. Eu acho que a nossa parte do nosso trabalho é exatamente essa, não saber tudo. Porque por muitas vezes eu falo A, e aí daqui 2 minutos eu vou para outra reunião, volto e falo, putz, cancelo A, vamos pro B e C. E sustentar aquela estratégia, criar a estratégia. Mas dando meu relato aqui, você é muito inspiradora, você me inspirou. Eu me inspiro em poucas pessoas, você me inspirou. Aquele dia você deu uma virada na minha cabeça muito grande. Ai, que incrível. Eu fui pra terapia depois, a minha terapia não era no dia seguinte, mas eu marquei. Eu tenho uma menina de rosa que ela me obrigou a fazer terapia naquele dia. Eu preciso falar sobre isso com alguém, pelo amor de Deus. Não, mas isso mas é foi muito legal. Muito legal. As pessoas que a gente inspira, a gente nem imagina. Eu acho que esse é um ponto. Eu falo que criação de conteúdo, muito do que você falou, o meu trabalho na J7 é fazer exatamente isso. Ajudar os empresários e as empresas a se posicionarem quando eles não têm nenhuma estratégia, não tem ninguém de dentro para fazer. Ou até tem, mas não tem nenhuma estratégia porta fora. E por muitas vezes, as pessoas ficam com receio de fazer, acontecer e tudo mais. E eu falo para elas, cara, não muito mais por um legado, por um propósito. E é muito mais intangível o resultado. Você pode ter o lucro, você pode ter um aumento nas vendas, fornecedor, mas muitas vezes é intangível. Você tem que estar com o radar ligado para você escutar alguém falando. É reputação, é credibilidade, é uma conexão. E conexão você não se mede, né? É uma coisa muito... É intangível mesmo, intangível, né? Não tem exatamente. como. E eu falo, a partir do momento que você começou a criar marca pessoal, os números são importantes, você tem que olhar. Mas fica com o radar ligado. Que uma pessoa vai te parar no shopping, uma pessoa vai falar, até zoar no churrasco. Ai, nossa, eu vi que você tá agora blogueirinho. Influenciadora. Agora já vi que chegou lá. Ponto, já vi que o vídeo chegou. Chegou. Então isso é extremamente valioso. E também tem muita gente que confunde a marca pessoal com ego e acaba não querendo fazer, né? Tipo, mas eu não quero ser maior que a minha marca. Mas acho que não é muito sobre isso. Um puxa o outro. Né? Eu também acho que a marca tem que ser o principal. O meu posicionamento, sim, é esse. A marca é o principal. Por isso mesmo que eu não trabalho minha marca pessoal sendo influenciadora, não porque eu não gosto de influenciadoras, adoro, o trabalho é maravilhoso, mas meu objetivo no meu Instagram não é esse. Por isso que eu não aceito as publis, não porque as coisas não são interessantes pra mim, mas porque eu falo, poxa, eu vou distribuir a atenção da pessoa que me segue pra um negócio que não é o meu, e não é o meu objetivo aqui. Eu não tô aqui pra isso, eu não tô aqui pra ganhar dinheiro, entendeu? Eu não tô ali pra ganhar dinheiro mas não paga nem minha social media. Não paga. Quem paga a minha social media é o meu salário do Matuto. Exato. Não, e esse é o ponto, acho que é uma parte muito importante sobre isso, que eu sempre falo para os empresários que são meus clientes, que meu objetivo com eles não é tornar eles influenciadores, porque influenciador é um trabalho. Exato. O seu trabalho não é ser influenciador, o seu trabalho é ser empresário que influencia. Exato. E essa mudança sutil o faz meu toda a dia a diferença. dia, né? E influenciar de uma forma... positiva pro seu negócio. Positiva com conteúdo mesmo, assim, não com... lifestyle, assim, tipo, né? Não, e a gente sabe que, independente de se gosta ou se não gosta, o G4 não seria o G4 se os três não se posicionassem. A CIMED não seria a CIMED se eles não se posicionassem. Até porque o G4, ele vende para empresários. Então, como que seria essa lógica de você vender algo
para empresários, mas você não é empresário. Então, eu acho que eles mostrarem os bastidores deles sendo empresários, vende o produto, né? Porque você precisa... Isso que eu falei, você precisa viver o que você vende. Não tem como, entendeu? Por exemplo, você come no mato todo dia? Como? Eu como lá todos os dias. Né? Que sorte, né? Uma Quem pergunta queria? que, Fala aí, quem não queria? eu recebo, né? Tipo, você come no Mato todos os dias? Como e pago. E peço muito no Mato Express à noite em casa e pago também. E é isso, entendeu? Você precisa consumir o que você vende, porque senão você fica muito desconectado, né? Exato. E eu sou assessora, então eu consigo falar sobre isso, porque né, eu sou do marketing, então eu consigo falar sobre marketing. Agora, eu vou falar sobre finanças, eu não domino finanças. Não que eu seja completamente leiga. Você pode falar sobre os seus desafios e o que você faz, entendeu? mas não necessariamente... Exatamente. Deixa pra quem é muito bom nisso, Bruno Pereira, enfim. Exato, eu acredito muito nisso. Eu sempre falo que eu sou o principal case da J7. Eu falo pros meus clientes, você tem que ir pro YouTube. Aí a pessoa entra no meu nome no YouTube, não tem nada? Não, você tem que gravar conteúdo. Você fala pra gravar conteúdo, né? Mas não grava conteúdo. E assim, o quanto que eu vejo de diversas pessoas que falam, é porque eu trabalho com marketing. Eu entro no Instagram da pessoa e falo... Não é que o trabalho no marketing é só um Instagram, mas se você não está naquele lugar usando isso e vendendo aquilo, não faz o menor sentido. Fica um pouco desconectado, né? Aquilo da nutricionista gorda, do personal... Entra que você precisa se provar 1 milhão de vezes mais. Tipo uma dermato cheia de espinha. Não é que ela não coisas possa podem ter aquilo. acontecer. Né? Muitas coisas podem acontecer, mas se você entrar no Instagram e ela tá postando vídeo cheia de espinha, você já vai pensar... confiança. Né? E assim, não é uma coisa da maldade, né? Porque a pessoa pode... Gente, eu tenho espinha. Direto eu tenho espinha. Mas por estresse. Eu tinha mais quando eu era adolescente, mas eu ainda tenho. E assim, eu emagreci 12 quilos. Também tava acima do meu peso, assim. Tipo, pra minha altura e tal. Mas assim, fazer o quê? São as coisas, né? A gente não pode mudar a percepção. Exato. A gente pode mudar como a gente sente sobre isso. Não, eu gosto do meu corpo, eu gosto da minha pele, tá tudo bem. A autoaceitação é muito importante. Mas você querer que o outro te veja de outra forma, não tem como, né? Exato. Não, extremamente concordo em tudo que você falou. E agora, chegou no final do podcast, eu sempre falo sobre um bate-bola. E eu quero saber, só pode escolher um, tá? Ai, meu Deus, tá. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer algumas perguntas, depois eu venho com o bate-bola. O que você acha mais difícil no marketing de uma churrascaria, de ter que levar as pessoas até lá? Hoje vocês, obviamente, fazem delivery e tudo mais, mas qual que é o maior desafio para você hoje, fazer com que as pessoas vão até o espaço? Eu acho que o maior desafio foi a gente ter parado de se intitular churrascaria, né? Então, a pessoa entender como que o nosso sistema funciona diferente. Mas, principalmente, a gente precisa desmitificar o rodízio. Né? Que é algo que eu faço alguns conteúdos sobre isso. Porque, assim, o rodízio, ele não é sobre você comer muito. Ele nunca foi. É porque, assim, como... Se matar de comer. Porque como criaram rodízios muito acessíveis, acabou criando-se, né? Hoje você vê, por exemplo, tem lugar que vende rodízio de pizza mais barato que uma pizza no à la carte. E aí a pessoa pensa, não, eu vou pagar mais caro naquela pizza do que no rodízio de pizza. Porque o rodízio de pizza deve ser inferior por causa do preço. Geralmente, sim, se é muito barato, né? Fica uma coisa meio assim. Mas o rodízio, ele não deveria ser visto dessa forma. Principalmente rodízios que têm qualidade, que se vendem dessa forma, que investem nisso, como o Matuto. Porque ali você vai poder comer um pouquinho de tudo. Você não precisa passar mal de comer. Até porque a gente tem um preço de à la carte, praticamente. Tem lugares... Principalmente quando a gente sai de Campinas, né? O pessoal vem pra São Paulo. Cara, um prato custa o valor do nosso rodízio, né? Não, isso você falou é muito real. Porque as pessoas saem... Até rodízio japonês, enfim, qualquer rodízio, sabem, não. Porque hoje eu vou me matar de comer. Hoje eu vou me matar de comer. E aí, acaba veiculando o rodízio. É só esses dias que você quer comer muito. Aí acaba indo só de final de semana. Só que, cara, não é sobre isso. Né? Sobre você... às vezes um jantar romântico e tal, você quer impressionar. Cara, ela pode comer um pouquinho de lagosta, um pouquinho de camarão, um pouquinho de sushi... Você, enquanto isso, pode comer um pouquinho de cada carne. Porque você vai poder experimentar 12 carnes. Que à la carte você consegue fazer isso. Você vai ter que pedir um prato. Aí vai ser carré de cordeiro com purê de mandioca. Ou alguma coisa do sentido. E aquelas pessoas que têm dúvidas. Que o Vinícius, meu namorado, é assim, né? Que olha o cardápio, demora 2 horas pra escolher. Tem as pessoas que são decididas. E demora pra chegar também. E aí o rodízio tem essa facilidade. Porque você chegou, você já, tipo... é rodízio completo, é rodízio de seleção. A gente tem um rodízio, né, reduzido. Seleção, 3 cortes de carne e tal. Então, escolheu a sua modalidade? Já que é à la carte. A Madu é rodízio de seleção. Ok, tudo certo, cada um com sua modalidade de consumo. E, tipo, já vai, entendeu? Muito legal. Então, eu acho que hoje é a minha maior dificuldade aí. Educar o cliente nesse sentido. Porque eu sou fã de rodízio por conta disso. Que você pode degustar, sabe? Eu acho que tá muito mais puxado pra um menu degustação do que pra... passar mal de comer, sabe? Isso. Principalmente quando você tá falando de um lugar bom, né? Porque, claro, que se for R$29,90 nos dias de hoje é meio complicado. Exatamente. Mas... Não, incrível isso, eu achei genial. Nunca tinha parado pra pensar nisso. E agora vamos no bate-bola, tá? Só pode escolher um. Tá bom. Família ou negócio? Meu Deus, acho que família.
Acho não, né? Família. Família, depois os negócios. Boa. Merecimento ou pressão? Merecimento ou pressão? Nossa, é o que eu acho que caminham muito juntos. Porque, assim, a pressão, ela te leva pra frente. É que tem gente que aí desiste na pressão, né? Eu sou uma pessoa que trabalha muito bem sob pressão. Vamos no merecimento, então. Boa. Inovar para crescimento ou controle na tradição? Ai, eu acho que inovar pra crescimento. O Matu sempre foi assim, meu pai sempre fala em movimento. A gente tá sempre em movimento, legal. sempre inovando. Nunca deixando a história, a gente sempre fala da história e tal. Faz parte. Faz parte. Mas não adianta ficar lá. Tem que evoluir, né? Porque senão, se a gente não acompanha as gerações, é tipo aquela coisa. A geração que consumia vai continuar consumindo, mas aí quando ela não estiver mais aqui, quem vai consumir? Então você precisa estar sempre inovando pra estar na atualidade, né? Na nova sociedade, nas novas gerações. Então, não tem como você também ficar tão presa à história, mas também não tão prendida, né? Tipo, no meio termo ali. E próxima, palco ou bastidores? Ai, bastidores, eu acho. Eu gosto muito. Assim, se eu pudesse... Se a pessoa falasse assim, ou você pode ficar só no Instagram mostrando, ou, tipo, trabalhando. Eu escolhi trabalhar, eu adoro. Tipo, tá ali junto, mão na massa, a gente consegue conciliar, né? Isso fazer. É muito bom. Mas ali o equilíbrio. Eu gosto de estar um pouquinho ali, conseguir mostrar um pouquinho, né, do Matuto ali nos bastidores. Porque meu palco é meio que os bastidores, né? Exato. Então, acho que seriam os bastidores ali. Eu gosto muito. E pra fechar, se você pudesse deixar uma frase pra quem se inspira em você e quer ter uma carreira como você e olhar você como essa inspiração nesse segmento, nessa área e nessa função também de sucessora, qual frase você deixaria? Primeiramente, agradeceria essa pessoa, né, por sua inspiração. Fico muito lisonjeada. E eu acho que se eu pudesse dar uma frase, seria: seja você mesmo. Porque, assim... É clichê, mas é verdade. É clichê, mas é verdade, sabe? Às vezes a gente fica ali tentando forçar uma coisa que a gente não é. E aí só dificulta, só atrasa o processo. Eu acho que não é aceitar onde você está. Porque a gente tem que estar sempre incomodado, não acomodado. Então, a gente sempre tem que ser pra gente ser interessante, a gente precisa ser interessado, né? Então, a gente precisa, não sou o melhor sucessor, porque eu tenho 20 e poucos anos, mas estou buscando, estou indo atrás de conhecimento, estou fazendo, enfim, várias coisas, estudando. Então, acho que é você aceitar, tipo assim, eu sou assim, né? Meu perfil é assim. Mas, claro que eu consigo, né, melhorar técnicas, consigo melhorar... ser mais desenrolado, ser comunicação, postura. Melhorar minha comunicação, minha postura, enfim, dicção. Tem várias coisas que a gente pode melhorar. Mas eu acho que começa ali no seja você mesmo, porque eu sou diferente do meu pai, eu sou diferente da minha tia, eu sou diferente da minha mãe, eu sou diferente da minha irmã. Então, assim, sou diferente do meu noivo, né? A gente se complementa, mas somos diferentes. Mas, cara, são pessoas que eu admiro. É isso. Entendeu? Então, por que só o meu jeito que não é bom, sabe? Eu acho que a gente tem a síndrome da impostora que você falou, né? A gente precisa tirar isso de lado e, assim, fazer e focar no nosso também. Incrível. Porque assumir esse lugar. Exatamente, bancar o nosso... É isso, maravilhoso. Fico feliz. Fico muito feliz que você comentou que você ficou muito confortável aqui no podcast. Eu acho que essa é a nossa missão, fazer com que os empresários entendam o lugar deles, que eles precisam estar no palco para que eles consigam compartilhar o conhecimento deles. E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui amaram esse conteúdo. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Comenta aqui na descrição o que você achou. Siga a Madu nas redes sociais, a gente vai deixar aqui tudo na descrição. Foi um prazer esse podcast, eu amei. Quero saber muito mais dos bastidores. E amanhã no Rodeio vai ser um prazer, tô muito animada. Vai ser muito legal. E depois me sigam no Instagram também, que eu vou mostrar tudo pra vocês. É um prazer, muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo!